Bom, nós já estamos ao vivo. Bom, a todos uma boa noite, né? Mais uma live aí da nossa página da Scientific Work, sendo realizada hoje à noite, né? É um grande prazer, né? E eu agradeço imensamente os convidados que aceitaram aí, toparam esse desafio de falar de um tema tão complexo, né? Que envolve tantas nuances, envolve tantas questões políticas, sociais, tem muita coisa por trás, né? Dessa temática que nós vamos abordar hoje, e que, na verdade, é uma tendência que já vinha sendo praticada há algum tempo, e com toda essa situação que vem ocorrendo da pandemia pelo novo coronavírus, e a prática do distanciamento social sendo cada vez mais difundida, cada vez mais a tentativa dela ser implementada, isso tem sido cada vez mais forte, né, cada vez mais intenso. Isso acabou estimulando, de certo modo, ali ao que nós já chamamos hoje aqui no Brasil de educação à distância, né, que é a educação EAD. Então, a nossa temática hoje vai falar um pouco sobre os desafios, né, dessa educação EAD, como as escolas, as instituições, de uma maneira geral, sejam elas escolas, instituições de ensino superior, como elas vão lidar com esses desafios dessa educação, não só implementar uma educação de EAD, mas implementar uma educação EAD de qualidade, né? Nós vamos falar um pouco sobre isso também, bem como as perspectivas que nós temos para o futuro, né? Sabemos que é uma coisa que veio para ficar, né? É uma tendência que já vinha sendo fortalecida há alguns anos, né? É uma prática bem antiga. Eu fiz algumas pesquisas e educação EAD existe desde o século XVIII, então é uma prática bem antiga, e aqui no nosso país ela se fortalece a partir ali da década de 60, 70, ela chega ao nosso país, na verdade, mas ela só de fato ganhou a importância e a divulgação necessária e merecida a partir ali dos anos 2000. Com, né, o advento da pandemia, 20 anos depois dos anos 2000, né, da chegada dos anos 2000, essa tendência ela se fortalece mais ainda, ela ganha mais força, fica mais robusta, mas ainda assim existem desafios, existem situações, né, que envolvem essa implementação e essa prática de qualidade da educação EAD. Pessoal, os nossos convidados hoje aqui são o professor Marco Antônio, tá? Ele é professor da Universidade do Estado do Pará, ele é PhD em Desenvolvimento Sustentável, ok? Nós temos o nosso convidado Kaique Oliveira, também, que é consultor comercial, tá? Da editora Somos Educação, que inclusive é uma editora até que ganhou uma premiação, né? Ele depois pode comentar um pouquinho. Temos o Fernando, que é professor da Faculdade Particular FAMAP, lá em Parauapebas também. Ele trabalha, do trabalho dele é parasitologia e ecologia. E nós temos o Léo Von Grapp também, que é consultor de negócios da Integral Assessoria, lá em Rosário, na Argentina. Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa live, tá? Obrigado por aceitarem o convite, pela participação de vocês. Eu tenho certeza que nós teremos um debate hoje, não é nenhuma discussão, mas nós temos um debate muito rico de informações, muito enriquecedor, tanto para nós mesmos, né, essa troca de conhecimento, quanto para aqueles que vão nos assistir hoje à noite. Sejam muito bem-vindos. E o nosso primeiro tema, logo, né, da nossa pauta, assim, de cara, é justamente essas diretrizes que o MEC estabeleceu, né, uns dias atrás. Tanto o MEC quanto a CAPES, eles liberaram algumas diretrizes relacionadas à volta às aulas, principalmente o MEC, né, e logo em seguida a CAPES libera uma diretriz falando a respeito dessas aulas EAD que vão se prolongar até o fim de 2020. Então, isso gerou uma certa confusão nos alunos, principalmente de instituições de ensino superior, mas o nosso foco aqui da discussão é justamente essas diretrizes. E essas diretrizes, como elas vão ser praticadas, né? A gente sabe que é muito válido isso, já para uma possível volta às aulas, começar a organizar isso, mas sabemos que
pelo potencial e pela magnitude que a infecção, que a pandemia pelo coronavírus tomou, né, e tem, nós sabemos que isso tem que ser feito com muito cuidado, com muita cautela, né, haja visto algumas situações que favorecem até mesmo a propagação do vírus e não queremos, claro, que as escolas sejam um ponto de contaminação dos alunos. Então, eu gostaria que vocês comentassem um pouco essas diretrizes do MEC, né, para a volta às aulas e certamente não tenho dúvida da qualidade das informações. Então, sejam muito bem-vindos e muito obrigado. Muito bem. Qual é a ordem aí para os comentários? Não, a gente pode ir normal, pode normal. A gente não estabeleceu uma ordem para os comentários. É só para eu ver quem começa. Pode começar, professor. Pode começar, professor. É só para eu ver quem começa. Olha só, eu estava dando uma olhada nas diretrizes do MEC. Então, o que acontece? Existe uma preocupação que é legítima do governo em que ocorra o retorno às atividades das instituições de ensino. Então, eu posso falar mais na área do ensino superior, que é onde eu trabalho. Eu trabalho em instituição privada e em instituição pública. E são duas realidades bem diferentes. A instituição privada que eu trabalho, as instituições privadas em geral, elas têm um problema de caixa. Elas não podem parar de funcionar, porque se parar de funcionar, deixam de receber mensalidade e, consequentemente, não tem mais receita. Então, a instituição pode até acabar. Como várias instituições, inclusive, de educação infantil, aqui em Belém, e acredito que no Brasil inteiro, acabaram fechando por causa disso. Então, as instituições privadas, elas foram ágeis em modificar a sua metodologia e adotar estratégias de ensino à distância. E estratégias muito variadas, dentro das possibilidades que o Ministério da Educação possibilitou, né, ofereceu, então elas conseguiram rapidamente, eu trabalho em uma instituição, em 2 semanas, o sistema estava todo modificado de presencial para EAD, né, utilizando como plataforma Moodle. Então, foi um processo bastante rápido, e aonde houve uma adaptação também rápida dos professores e dos alunos. Eu observei que nós tivemos uma evasão muito pequena de discentes. Já nas instituições públicas, a coisa está muito mais complicada. Então, eu tenho visto instituições federais, por exemplo, onde amigos meus trabalham, não há perspectiva de retorno presencial para este ano. Na Universidade do Estado do Pará, não há perspectiva de retorno presencial para este ano. O que pode acontecer de retorno este ano são apenas as turmas de alunos concluintes e, mesmo assim, na modalidade à distância. Presencial, a universidade bateu o martelo, não volta. Eu estou sabendo que outras instituições, a UNB já disse que não volta, a Universidade Federal de Campo Grande, onde a minha prima é docente, já disse que não volta, presencial não tem. Então, tem a questão do ensino à distância. Agora, por que esse problema com o presencial? Tá? Na minha visão, se você analisar as curvas de infecção, tá, nos países europeus e comparar com o que acontece no Brasil, o que é que a gente vê? Os países europeus, né, eu tenho um gráficozinho que mostra principalmente a França, a Espanha e a Itália. Eles tiveram um pico de contaminação e, acompanhando esse pico de contaminação, um pico de óbitos, e ocorre uma queda. Tá? Em função da rigidez das medidas de quarentena, de distanciamento social, essa queda ela foi rápida, foi acentuada. Então, apenas quando você tem um número de contaminação já bastante baixo, em relação ao que vinha acontecendo antes, é que eles começaram as medidas de flexibilização da economia. Apenas quando você já tinha um número de contaminação e um número de óbitos muito baixo e com a epidemia realmente controlada. E mesmo assim, ainda tem umas situações lá de repensar a medida, tem algumas cidades, algumas regiões nesses países que estão fechando de novo. Aqui no Brasil, a estratégia foi outra. Então, qual é o gráfico do Brasil? O Brasil ele tem uma curva ascendente, ele chega num pico
no final do mês de junho, início do mês de julho. Esse pico, o número de óbitos, por exemplo, estabilizou em uma média de 1.000 óbitos por dia, e esse pico se mantém, quer dizer, você não tem a descida da curva no Brasil. O Brasil, ele estabilizou a curva no pico. Então, você tem uma média alta de contaminações e uma média alta de óbitos. E o que nós fizemos? Flexibilização. Começamos a abrir comércio, e essa pressão agora pelo retorno às aulas, que talvez aconteça no ensino médio e no ensino básico. Isso com a contaminação alta e a letalidade alta. O problema, então, nas universidades principalmente as públicas, tá? Os professores têm sindicatos relativamente fortes, organizados, e também os alunos se mobilizaram para que esse retorno não aconteça. Então, nós não temos perspectiva de retorno presencial, apenas no ensino à distância em algumas situações. Na maioria dos casos, o ano de 2020 acabou. A gente está esperando agora 2021. Professor, aí em Belém também está acontecendo a mesma coisa. Qual é a perspectiva, né, para as instituições particulares? Porque aqui, por exemplo, aqui em Paraupebas, né, algumas instituições particulares, principalmente uma da qual também eu faço parte do corpo docente, né, estão cogitando, né, o retorno para 10 de agosto, dependendo, né, do decreto estadual. Né. A gente viu que essas últimas diretrizes do MEC, né, ele lançou algumas medidas de segurança social, né, para minimizar essa contaminação vertical, né, essa contaminação horizontal, né? Porém, ele não determinou, né, uma data para retorno às aulas de agora no segundo semestre, ele deixou em aberto, né, tanto a CAPES como o MEC também, né? E daí, assim, por exemplo, aqui, né, aqui para Paraupebas, o último censo são 187 mil pessoas, né, pelo IBGE. Só que a taxa aqui de contaminação, né, ela está em uma média de 280 pessoas dia, né? Já esteve maior, mas já estabilizou mais. Mas, porém, por uma cidade que é Paraupebas, ainda se torna muito alta, né? E tem essa preocupação, né, como o senhor já enfatizou, né, das instituições privadas, né? A instituição privada, ela não pode parar, ela depende do caixa, né? Ela depende do caixa para manter as suas atividades, né? E tem essa questão de um possível retorno para agosto, né? Dependendo do decreto, né? Como que estão essas instituições em Belém? Também estão indo no mesmo sentido de retorno a essas aulas também? Olha, a situação em Belém é a seguinte: aqui no Pará você teve um ritmo mais acelerado da pandemia na capital. Exato. E agora está em queda, né, a situação está bem mais tranquila, e migrou para o interior. A gente está vendo algumas regiões, região ali de Altamira, por exemplo, a situação está bem complicada. Região do Marajó, né? Exatamente, em outras regiões está mais complicado. Mas o que as instituições privadas estão fazendo? A gente volta às aulas dia 10 de agosto. Tá? Se houver possibilidade, retorno presencial. Se não, a gente volta com EAD. Tá? Mas a volta às aulas está marcada, 10 de agosto. Presencial ou EAD, ou sistema misto. Professor, esse achismo aí eu entendo como um achismo. 10 de agosto marcado. Vamos ver se vai dar certo, se vai ter. Será que não é perigoso, não? Não é achismo. Já está decidido. Tá? Porque a gente tem a possibilidade de voltar com o ensino à distância. Tá? Eu estou falando de ensino particular. Sim, então, sim. É isso que eu estou falando. Tem uma realidade do aluno. A gente já concluiu o semestre, a maior parte do primeiro semestre já funcionou assim. Já foi com o ensino à distância. Então, exatamente. A gente já tem, digamos assim, o know-how do ensino à distância. Então, nós temos a possibilidade
de retornar e cumprir todo o semestre, se for necessário, com ensino à distância. É a situação que a gente está agora. Não, eu digo das instituições privadas porque elas... Porque a própria instituição privada, ela sofre uma pressão justamente por essa questão do ensino à distância, né? Porque o público, né, pelo menos uma das grandes que eu já ouvi, né, de alguns por aqui também, de algumas pessoas Brasil afora, justamente essa questão, né? Algumas pessoas ainda não entendem a situação que nós estamos passando no momento e cobram esse aprendizado presencial, né? Então tem essa para a instituição privada tem essa cobrança, né? Por exemplo, a gente já vê também várias charges que saem por aí. Eu estou pagando uma instituição, eu estou pagando um curso presencial, mas eu estou recebendo o curso EAD e a instituição finge que está tudo bem, né? Então, eu já vi charges assim aí, né, nas redes sociais, né, criticando essa questão do ensino à distância, né? Só que, infelizmente, nós estamos atados a esse grande problema, que é um problema mundial, né? Nós estamos atados aos decretos, né? Nós precisamos estar de acordo com os decretos, né? Então, há esse diferencial. Outra questão que a gente tinha até comentado aqui com o Léo, o Pedro e o Kaique, antes disso aí, que é essa diferença entre, que acho que vai ser a próxima pauta, né? Essa diferença entre ensino à distância e não descaracterizando, aliás, não caracterizando um EAD, né? Porque eu acho que algumas estruturas entre EAD e o ensino ali à distância, né, na questão que nós estamos tendo agora, tem umas caracterizações que dá para a instituição privada, por exemplo, não, né, caracterizar de uma forma que o curso ele não está sendo EAD, completamente EAD, mas sim a presença de uma aula ao vivo, né, todos os dias, né, o que dá para já descaracterizar que o estudante ele não está pagando um curso EAD, que é uma aula gravada, né, de 2-3 anos atrás, né? Na administração da educação, na administração das faculdades, a gente chama esse método de blended learning, que é a aprendizagem presencial baseado na tecnologia, na sincronia com a tecnologia. Exatamente. Como você falou, uma parte presencial, uma parte EAD. Mas isso aí tem que montar todo um planejamento com a parte pedagógica, com os professores, ver a real necessidade, e aí vai. Isso aí é o mais, é a segunda mão, eu acredito que eu seja o mais viável. Né? Acho que aqui no Brasil a situação ela se torna mais complicada, porque eu não sei se vocês viram agora nos noticiários esses dias, mas os estados eles vivem picos diferentes, né? Eles estão vivendo picos diferentes. Então, por exemplo, aqui no Pará nós estamos numa tendência, né? Veja bem, uma tendência de queda do número de casos. Mas quando você vai para Florianópolis, por exemplo, o número de casos ele está subindo absurdamente. O nosso próprio vizinho ao sul do Pará, aqui, o Mato Grosso, está tendo um pico muito elevado. Exatamente, agora nesse momento. Exatamente. Então, a volta número de mortes. A volta das instituições, né, essa sincronia, nós vamos voltar todo mundo dia 10. Beleza. Todas as universidades federais, por exemplo, estou dando um exemplo, vão voltar dia 10 de agosto. Beleza. Mas como é que eu posso voltar às aulas 10 de agosto em Florianópolis, que está tendo uma ascensão de casos? Né? Então, essa questão do pico da doença, né? A forma como a doença ela está se comportando dentro de cada estado, também é um outro empecilho para essa volta. Né? Para fazer uma padronização de tudo, fazer um processo único, é muito complicado dentro desse contexto. Olha só, quando falou hoje, eu estava dando uma olhada no jornal, que o pico da doença de morte
O número de mortes vem só crescendo no Centro-Oeste, e lá está decretado que vai voltar às aulas agora, dia 1º de agosto, sendo que o número de mortes está absurdo por dia lá. É mais de 150 pessoas, digamos, no Mato Grosso, que é um estado menor, né? Mais de 150 pessoas para lá é muito grande o número. Então, como é que você vai voltar com um número de mortes gigante, no caso? Olha, o que acontece é que existe uma estratégia do governo federal do enfrentamento à doença. E qual é essa estratégia? É não enfrentar. A estratégia hoje é essa. Então, a realidade que a gente tem, qual é? Você não tem ministro da Saúde, há 2 meses, você teve 2 ministros da Saúde, médicos, os 2 foram demitidos, você tem um general do Exército que é interino. Então, eu não vou discutir a competência do general enquanto militar ou enquanto especialista em logística, que é como ele foi apresentado. O fato é que, como especialista na área de saúde, que ele não é, ele está fazendo um trabalho pífio, e nem poderia ser diferente. A estrutura administrativa do Ministério da Saúde foi desintegrada, foi toda desmontada. Todos os especialistas da área médica saíram, e no lugar entraram militares. Então, isso com a finalidade de facilitar a condução da política de enfrentamento à pandemia com base nas ideias do presidente, que é o que ele queria. Ele retirou os médicos porque os médicos se recusavam a implementar a política dele, que é uma bala de prata, que é o medicamento que até hoje não está comprovado que funciona. Então, colocou lá para facilitar isso um especialista em logística. Meus amigos lá do Amapá estão reclamando porque não tem anestésico no Amapá para entubar paciente. E não é só no Amapá. Respirador lá. Então, falta equipamento e falta medicamento no Brasil inteiro. Então, a condição, o SUS, a estrutura do SUS sendo desmontada. E me parece que existe um interesse em criar esse tipo de situação. Então, nós vamos partir para exposição da população ao vírus, para facilitar a contaminação e, consequentemente, a chamada imunização de rebanho ao de vidas humanas, que já passou de 75 mil óbitos. Essa é a realidade que a gente tem. E, para completar, a gente não tem também política de educação e não tem ministro da educação. Você teve a primeira tentativa, que foi com o Vélez, que não funcionou, depois entrou o segundo ministro, que não teve nenhuma ação de gestão na área educacional, passou o tempo todo fazendo política ideológica, e não houve condução das políticas de educação. Então, agora a gente está na terceira tentativa, que eu confesso que não me anima nem um pouco. Então, você tem um problema na área de educação ligado a um problema na área da saúde, e são 2 ministérios que não têm política definida e que não têm profissionais no comando dessas áreas. É a situação que a gente está. Então, em relação às universidades particulares, existe essa necessidade de você manter a empresa funcionando. O aluno da instituição privada, ele também tem um perfil diferente. Ele precisa do diploma, é uma necessidade profissional, ou para se colocar no mercado, ou para se manter, ou para progredir dentro da empresa. Então, existe uma facilidade maior de aceitação desse aluno das novas metodologias que estão sendo propostas. Eu acho que não existe uma discussão se o ensino à distância é melhor ou pior que o ensino presencial. Ele é diferente. Então, ele atende a determinados propósitos. E, geralmente, o aluno que se matricula no ensino presencial, ele tem necessidades que serão supridas por essa modalidade de ensino. O aluno que se matricula no ensino à distância tem outro tipo de necessidade, que vai ser atendida por essa outra metodologia. Então, naturalmente, há um conflito, que é o que vocês colocaram aí. O aluno, ele se matriculou no ensino presencial, que tem determinadas características, e ele está sendo forçado a migrar para uma outra modalidade. Não só o aluno, é toda a estrutura, a instituição, e o docente, que muitas vezes também não foi preparado para trabalhar nessa modalidade. Então, ele pode ser um desafio muito grande, principalmente para o docente. Excelentes professores do ensino presencial podem não resultar em bons profissionais no ensino à distância. Até porque a cultura é totalmente diferente. Recentemente saiu um dado que 83% dos professores, tanto da rede pública quanto da rede particular,
não se sentem preparados para o ensino à distância, as aulas virtuais. Né? É um dado do Estadão, sendo que há muitas reclamações, e aí é que parte de um princípio que eu acho que é uma questão de cultura, né? Aquele aluno presencial acostumado com aquele horário de 19 às 22 à noite, ou de 8 às 12, quando ocorre essa mudança, porque eu chamo de a ironia da história, né? Porque a pandemia fez com que estava num processo de desenvolvimento das plataformas, lógico que já existiam, mas as instituições estavam se aperfeiçoando, aí vem a pandemia, faz esse embarque, né? E o que permite o quê? Que as instituições, em tempo assim, mínimo, se tenham uma adaptação para que forneça essa plataforma. Independente ou não, ela precisa dar continuidade. E aí é que surge a questão, quando eu digo a cultura do pensamento, que é aquele aluno presencial, que o professor está acostumado a dar aquela aula de 8 da manhã às 12 horas, aí ele chega, de 50 alunos, só 10 estão presentes lá. Mas a aula vai ficar gravada, aí o cidadão vai assistir a aula só 10 da noite, já pode do horário do professor. Aí já entra uma questão jurídica. Mas eu não posso te atender à noite, teu horário de aula é de 8 às 12 da manhã. E aí, como é que fica? Aí é que é uma questão de cultura do estudante brasileiro. Essa pandemia veio para acelerar alguns processos, e eu acho que esse é o processo é uma plataforma que veio para ficar. Que agora as instituições precisam qualificar seus profissionais, precisam qualificar seu corpo de ciência, a parte pedagógica, tentar adequar isso com o aluno para oferecer da melhor forma possível. Né? Com certeza. Não só a educação. Não só a educação. A gente está vendo que... trocar o pneu do carro com ele andando, né? Exato. Sim. Como aconteceu com o varejo, por exemplo. O varejo que passou um bom tempo fechado durante a quarentena. O pessoal da área cultural, né, que foram os primeiros a parar e serão os últimos a voltar. Aqui tiveram que se reinventar completamente. O trabalho remoto. Então, são ferramentas, o ensino à distância, o trabalho remoto, né, a possibilidade de você utilizar redes virtuais para uma série de atividades, são ferramentas que não são novas e são tendências que também já existiam. Tudo o que a gente vê agora acontecendo durante a pandemia e que vai continuar após a pandemia são tendências que já existiam, mas que foram aceleradas, né, aceleradas de uma forma bastante abrupta. Foi isso que aconteceu. Eu queria só fazer um parêntese aqui, na distância, que o Léo colocou uma questão importante, que é a estrutura do ensino, como é que funciona. O que é o ensino tradicional? O ensino tradicional, o aluno ele chega numa determinada hora, sai numa determinada hora, tem o horário da merenda, ele estuda na mesma turma o curso inteiro e ele tem uma relação hierárquica com o professor. O professor é o superior dele dentro da sala de aula. Tenho uma pergunta e uma curiosidade também, assim, para saber se o senhor... Deixa eu completar aqui o meu raciocínio sobre o ensino. Então, essa estrutura de ensino tradicional, né, que vem lá do século XVII, todo mundo sentado ali de frente para o professor. Antigamente, o professor, inclusive, ficava num pedestal para demarcar a sua superioridade hierárquica. Exatamente. Ela vem da onde? Tá? Quando é que ela se consolida? Com a Revolução Industrial. Qual é a realidade do operário dentro da fábrica? Ele tem hora para entrar, ele tem hora para sair, ele tem hora para lanchar, hora para almoçar, e ele tem uma relação hierárquica com os seus superiores, com o gerente, com o diretor. Então, o ensino tradicional, ele é uma preparação para a vida profissional. Tá? Todo aquele universo de hierarquia, de obediência ao horário, de obediência à autoridade dos superiores, ele é reproduzido. O ensino à distância, ele subverte grande parte dessas relações. Você não tem um local obrigatório para estar, você não tem um horário obrigatório, você não tem que usar o uniforme. Muitas vezes não existe essa relação hierárquica, que os modelos mais consolidados, inclusive, você não tem relação com o professor. Você tem um tutor, mas não tem um professor. O professor no ensino à distância, ele não é mais um transmissor de conhecimento, ele é um facilitador, ele é um mediador entre o aluno e o conhecimento.
que é a posição, inclusive, que o professor deveria ter no ensino presencial. O ensino à distância subverte a relação de tempo e espaço. No ensino presencial, eu tenho um local em que eu tenho que estar presente num determinado horário. No ensino à distância, não, que o Léo acabou de falar. A qualquer hora, o aluno vai acessar aquele conteúdo. Nós temos, aí você tem essa questão jurídica, tanto da relação do aluno com a instituição, ele tem um contrato de prestação de serviço com a instituição, que determina essa questão dos horários, prazos, e tem também a relação jurídica do profissional com a instituição. As instituições particulares, elas pagam os professores por hora-aula, ou seja, determinados dias da semana, você tem que estar de tal hora até tal hora na sala de aula, na frente dos alunos. Isso é uma forma de pagamento que também vem do início da relação industrial, tá? do início da era fordista. Isso foi reproduzido no ambiente educacional. Agora, como é que você vai caracterizar sua relação profissional com os professores quando não existe mais o espaço físico e quando não existe mais esse condicionamento temporal? Isso está sendo um problema danado das instituições de ensino resolverem. E há relatos de professores que fizeram o aluno respondendo, mandando e-mail com dúvida à meia-noite, 1h da manhã. E o professor encaminhava isso à coordenação pedagógica da instituição. E olha, eu não posso responder, porque senão isso vai caracterizar que eu estou trabalhando tal horário. Há processos trabalhistas nessa área que diz isso. Principalmente o pessoal EAD. Pô, a aula é de tal hora, fica gravada, fica. Mas quando o aluno passa a tirar as dúvidas e fora do horário que é pré-estabelecido pela instituição, já é característica que você está trabalhando com uma hora extra. E aí é que entra um pouco da parte jurídica, como o professor falou aí. Exato. Então, nesse momento que a gente está vivendo, como assim, como é que o senhor está se adaptando? O senhor está gostando desse momento mais EAD ou gosta mais do presencial? Ou então dá para dividir as duas coisas quando voltar? Como é que o senhor está achando assim? Está bom, não está? E assim, as instituições que o senhor trabalha, uma é a pública e outra a privada, né? Vocês estão tendo treinamentos adequados para poder dar essas aulas? Ou não, foi tudo dado assim para vocês, toma lá, está aqui a plataforma, temos que dar aula e vamos lá. O que você está achando desse momento e como é que vocês estão eu digo vocês como professores, né, nesse momento, então estão se adaptando a esse momento? Olha, Kaique, eu costumo falar que eu sou um homem do século XX. Vocês estão vendo meu cavanhaque aí já meio branquinho, né? Então, a maior parte da minha vida foi no século XX. Então, muitas dessas coisas que estão acontecendo agora, para mim, são novidade. Eu sou uma pessoa que sempre tive muita resistência, inclusive, ao ensino à distância. Daí, em grande parte por eu saber que dá muito mais trabalho. As experiências que eu tive me mostraram que ela exige mais do profissional, e assim como exige mais do aluno também. Tem gente que pensa que é mais fácil, não é mais fácil, é mais complicado. Exige mais de você e exige mais do aluno. O comprometimento tem que ser bem maior. Você precisa se reinventar, né? Uma reinvenção todo dia, né? Todo dia exatamente. E é uma estrada de mão única. Mão única, ela só vai, ela não volta. Então, a gente tem duas opções. Ou a gente vai arrastado, ou a gente tenta se antecipar e ir na frente. Tá? E estudar e entender como o processo funciona. Tá? Porque senão você fica fora do mercado. Essa é exatamente. E é um mercado novo que exige habilidades novas. Sim. Eu sempre falo que o que fez com que a espécie humana sobrevivesse até hoje foi a sua capacidade de adaptação. Hoje eu digo assim para os meus alunos, nós temos que ser como os dinossauros. Aí a galera fala, pô, mas os dinossauros foram extintos, caiu um cometa e tal. Eu disse, negativo. Os dinossauros não foram extintos. Os dinossauros estão presentes até hoje, em volta da gente. Eles se adaptaram. Fala com qualquer biólogo atualizado que ele vai explicar que as aves são, na verdade, répteis, são dinossauros terópodes, que evoluíram
se adaptaram às mudanças e estão presentes até hoje. Dentro desse contexto, né, com sucesso, é o que a gente tem que fazer, nós temos que ser dinossauro, vamos ter que criar pena, asa, bico e voar. Vamos se reinventar, se adaptar, né? E exatamente. Assim, como o perguntado, né, nós tivemos sim que nos readaptarmos, né, porque a gente está preparado ali, como o professor falou, de um curso presencial, né? Você está ali e dentro de sala de aula você tem um feedback naquele momento, né? Você vê pela expressão, você enxerga a expressão do estudante na hora que você está dando aula. Muitas das vezes, no momento EAD, Kaique, a pessoa está com a câmera desligada, você chega lá, liga a câmera, vamos conversar, né? Vamos interagir. Muitas das vezes você não quer. Tem estudante que entra, passa. Por exemplo, eu dei aula para uma turma que teve estudante que iniciou, né, essa parte que nós estamos dando à distância e terminou, não disse um porquê. Então você não sabe se aquela pessoa ela está entendendo, se não está, né? E assim, para algumas disciplinas, né? Exatamente. Parece né? que a gente está ali, eu digo a gente, assim, vocês professores está só falando e acabou. Aí você olhou não sabe se a pessoa está assimilando, se não está, né? Então é muito difícil, né? Então você tem que ir se adaptando, você tem que se reinventando, você tem que ter uma criatividade maior, como o professor Marco Antônio disse. É muito mais difícil, a gente trabalha mais. Se você acha que a gente trabalhava dentro de sala de aula, não, você trabalha muito mais, né? Nesse modelo atual, à distância, a gente trabalha muito mais, porque a gente tem que buscar muitas informações, além daquelas que você já tem, você tem que se adaptar, contextualizar mais ainda, né? Apresentar de formas didáticas, práticas, né? Você tem por exemplo, minhas disciplinas são disciplinas que exigem muita parte prática. Pô, como é que eu vou fazer a parte prática à distância? Olha esse desafio, né? Isso na que eu consegui? Ensino superior, né? Imagina numa educação Exatamente. básica. Conseguir vídeos didáticos, práticos, né? Que te dá uma noção. Não vai te dar a prática em si, né? Mas vai te dar uma noção. Não é 100%, mas também você não deixa passar em branco. Então, esse é um dos grandes desafios que a gente está desenvolvendo no momento, né? Verdade. E assim, falando... O Fernando falou... Da educação básica, a gente falou do ensino superior e da educação básica. Eu conheço escolas que estão dando 4 horas de aula, só que as crianças sentam ali e a cabeça está em outro lugar. E tem escolas que estão dando 1 hora por dia de aula. Como é que uma criança vai conseguir absorver um EAD? Eu acho que é 90% que não absorve nada. Criança, né? Digamos assim, Fundamental 1, 2. Não digo nem infantil, porque educação infantil não tem como falar. Mas Fundamental 1 e 2, o médio não absorve. O aluno também sente, o aluno sente aquela falta do presencial, daquele contato com o professor, claro. O contato Sim, com o claro. Sim, de fazer aquela coisa do material tangível, sente falta. A interação pessoal ela é muito importante. O senhor pode repetir a pergunta? Você pode repetir o que o senhor falou? Eu não entendi. Aí gera aquela estabilidade emocional. Aí ele perde aquele encanto quando ele passa para o lado EAD, né? Aí ele não tem. Aí o ambiente dele não ajuda. Às vezes ele não tem nenhum acesso ao computador. Ele tem que pedir o celular emprestado. Aí a gente já entra naquele âmbito social, né? Hoje mesmo passou uma campanha na Fox que, em São Paulo, as pessoas estão pedindo doação de computadores para os alunos da rede pública. Para eles poderem continuarem a aula EAD. Então, aí, por tem aí uma diretriz do MEC é fornecer internet aos estudantes, né, que não têm acesso. Mas a gente entende, pelo menos eu entendo particularmente, que, por exemplo, a geografia do nosso país ela é muito complicada, né? Será que o MEC ele consegue
disponibilizar essa internet para uma pessoa lá no interior do Amazonas, por exemplo, né? Porque, como disse uma vez, eu li no jornal lá no Amazonas, né, que eu morei algum tempo lá em Manaus, e o cidadão dizia muito bem assim, que é muito fácil ser brasileiro em São Paulo. Né? Aí nós temos a nossa dificuldade geográfica, né, aqui no norte. Né? Então, existem esses poréns. O nosso país ele é continental. Né? Nós temos 5 regiões diferentes, com suas características diferentes. Né? Então, ficam esses gargalos aí que o governo ele precisa administrar de uma forma mais positiva. Né? Para que essa informação... Não estou entrando na questão política, mas se existisse preocupação por parte do presidente, ele já tinha escolhido o ministro da Educação, o ministro da Educação já estaria com um plano, um planejamento, ser repassado para as universidades federais, para as outras instituições, mas não tem uma preocupação nenhuma. Não tem problema. O aluno está entregue aí. Mas essas são as diretrizes, né? Aí que entram as diretrizes do MEC. Né? O MEC formulou as diretrizes. Porém, ele não deu um posicionamento de data, né, e de como que essas diretrizes vão ser realizadas. Né? Aí então... a gente tem um problema fundamental que a pandemia está revelando. Tá? Eu fiz uma comparação aqui no início das curvas de contaminação e óbito na Europa e no Brasil. Agora, eu sempre digo o seguinte também, o Brasil, ele nunca teria as condições que a Europa teve para praticar distanciamento social. Ou que a China teve, por exemplo, também. Exatamente. A China foi o primeiro país a enfrentar a pandemia e enfrentou com relativo sucesso. Eu assisti uma entrevista de um cônsul chinês aqui no Brasil e ele disse, a chave é distanciamento. Agora, como praticar distanciamento social quando você tem, no estado do Pará, por exemplo, 60% da população ocupada é informal, não tem contrato de trabalho. Tá? Não tem nenhum vínculo empregatício. Sendo que boa parte deles sai de manhã para conseguir dinheiro para comprar o almoço. Se ele não sair de manhã para batalhar a grana dele, ele não come. Como é que você vai segurar esse cidadão em casa? 120 dias. Exatamente. Não tem resultado do quê? Da desigualdade. A nossa desigualdade social é muito grande. O Brasil é um dos países, entre os países grandes, ele é o mais desigual de todos. Tá? Na América Latina, se eu não estou enganado, ou é o primeiro ou é o segundo país mais desigual. Muitas coisas. Ela está se refletindo, inclusive nas estatísticas de letalidade da pandemia. Nos bairros pobres morre muito mais gente do que nos bairros ricos. Quando você traz isso para a educação, a questão do acesso, que talvez seja um dos maiores gargalos, no caso da educação à distância. Por que a instituição privada que eu trabalho conseguiu migrar rapidamente e por que a universidade pública nem tentou fazer essa migração? Em função do acesso pelas metodologias que são utilizadas hoje. Aí é importante a gente lembrar o seguinte, o ensino à distância, ele não é sinônimo de computador. Tá? Que existem metodologias e existem plataformas que não dependem totalmente do computador. Né? O Pedro, no começo, falou que no século XVIII já tinha ensino à distância. No século XIX, vários países europeus já tinham sistemas estruturados, tá, de formação de técnicos e formação de profissionais com ensino à distância. Aqui no Brasil, desde os anos 40, tinha um negócio, eu lia, quando era criança, lia muito gibi, e no meio sempre vinha ali, Instituto Universal Brasileiro. As duas páginas propaganda do Instituto Universal Brasileiro. Ensino à distância, funcionava como? Pelo correio. Quem nunca assistiu 2000, né? Ninguém sonhava com a internet. Hoje, tem, no Nordeste, tem prefeitura usando rádio. Aqui no Brasil, a gente teve telecurso primeiro grau, telecurso segundo grau, projeto Minerva pelo rádio. Então, existe uma variedade de possibilidades. A gente tem uma variedade de ferramentas
A gente tem um problema da questão cultural, mas tem um problema maior ainda que o Kaique falou ainda agora, que é a falta de planejamento. Se você não tem um órgão para planejar as políticas, aí não adianta ter computador, não adianta ter correio, não adianta ter televisão, não adianta ter rádio. O problema eu acredito que se nós tivéssemos uma educação de qualidade, nós seremos, seria a chave para combater essa desigualdade, como o professor falou. Mas essa pandemia veio para mostrar o pior que existe por trás de tudo isso. O que a gente vê é o descaso. Hoje eu vejo com tristeza a educação brasileira, sabe, sendo tratada assim. Passaram vários ministros aí e nenhum deu um alô, vamos montar um planejamento, vamos melhorar as coisas, vamos qualificar os nossos profissionais. Nada. Só vieram na verdade, só vieram porrada, ainda criticaram os profissionais que trabalham nessas instituições, sabe? Inventaram histórias sobre esses profissionais, causou uma revolta, né? Eu comparo a educação do Brasil com aqui da Argentina. A Argentina, o ministro da Educação e o presidente deixaram bem claro, a educação é a última que volta, porque eu não quero ver as nossas crianças, os nossos jovens, nossos universitários contaminados com esse vírus que ainda nós não temos uma cura. Então, o EAD aqui está acontecendo, os jovens que não têm acesso aqui estão tendo o acompanhamento de forma por telefone, assim como houve pelos Correios na época lá do professor falou, aqui é por telefone, quem não tem acesso. Então, mas ninguém está largado às traças, diferente do Brasil. Aquela preocupação, como faltou aquele direcionamento, faltou aquele planejamento. Aqui as coisas estão continuando, as universidades já estão cientes que vão continuar em EAD, vão cumprir, né, até dezembro desse ano. Enfim, então com grande tristeza, porque até mesmo aquela universidade particular, aquela educação corporativa que quer implementar, mas ela disse, mas o MEC não me ajuda também, pô. O MEC não traça alguma coisa, eu estou fazendo aqui, eu espero que esteja colhendo frutos. Claro que não está colhendo. Mas assim, essa é a pergunta que eu faço para vocês, que eu queria fazer, com esse histórico de EAD. Vocês acham que entrou o governo, saiu o governo? Você acha que faltou um pouco mais de um olhar, um pouco mais, assim, de assim, vamos começar a aprimorar um pouco a nossa educação pública, vamos começar a aprimorar um EAD futuro, a implementar ferramentas, se não der para aquele aluno ir para a escola, ele começar a estudar via computador. Vocês acham que faltou isso? Entrou o governo, saiu o governo, então vocês acham que faltou isso? Falta, acompanhar, né? A universidade particular, aquela educação corporativa? Olha, eu vou falar assim pelas instituições privadas, né? Aliás, pela instituição privada que eu sou docente das duas instituições privadas. Aqui a mudança ela foi muito rápida, né? Quando começou, aí como o professor falou, em uma semana a gente já estava tendo aula EAD, né? Essa modalidade. Então toda aquela estrutura, inclusive as provas foram via online, né? Mas mesmo assim, né? Apesar do público ser diferente, né, de um público de uma instituição pública, né, mesmo assim ainda tiveram alguns que enfrentaram dificuldades, né, principalmente dificuldades de conexão, dificuldades no âmbito de próprios aparelhos, né, aparelhos sucateados, já com sistema defasado, que não pegava nem Google Meet, não pegava nem o Zoom, não pegava o Microsoft Teams. Então, as principais plataformas, né, não conseguiam acompanhar essa aula e tiveram que se adequar a esse sistema. Mas eu acredito que o planejamento para as instituições públicas, ou para as instituições privadas, né, como o professor falou lá no início, a instituição privada ela não pode parar, então a resposta tem que ser imediata,
né? Porque há essa defasagem, né? Por exemplo, tem na escola onde meu filho estuda, uma escola privada, né? Teve alguns pais que simplesmente, olha, parou a aula presencial, né? A aula EAD começou e simplesmente tiveram pais que chegaram e disseram assim, não, eu não vou mais pagar a mensalidade da escola porque meu filho não está frequentando as aulas. Então, há esse déficit, que para uma instituição privada é uma falta muito grande, porque o professor está ali dando aula todo dia. A Cursino em São Paulo, que estava com 350 alunos, quando começou a pandemia, passou para EAD, até final de maio só estava com 23 alunos. Exatamente. Né? Então, há um déficit desse. Né? Lembra que eu até comentei com vocês, numa conversa anterior, que disse assim, olha, se na instituição privada está tendo esse problema, né, imagina na instituição pública, que você pede uma garrafa de água sanitária e demora 3 meses para chegar. Né? Por causa da burocracia e etc. Né? Então, assim, eu não tenho essa prioridade de falar da instituição pública, eu vou deixar para o professor Marco Antônio, mas, assim, a resposta dentro da instituição privada, ela foi muito rápida. Né? E, assim, não houve, pelo menos aqui nas instituições... Rápida, né? Exatamente. Mas, porém, não houve... Foi rápida, a resposta foi rápida, mas não... As instituições, elas foram que nem os dinossauros, né? Elas precisaram rapidamente se adaptar. Precisaram se adaptar, exatamente. Mas, porém... Eu fico imaginando o Enem... Eu fico imaginando o Enem, aquele que estuda no colégio particular e aquele que estuda no colégio público. Né? Exatamente. Eu fico imaginando o Enem. Mas, porém, o planejamento ele foi no decorrer, né, de 30 dias, quando já estava rolando o EAD. Então, às vezes, você recebia um comunicado, né, que você teria que fazer essa atividade ou aquela outra 2 dias depois. Então, você tem que se preparar muito rápido. Então, enquanto a isso, é uma dificuldade para o docente se ele não estiver preparado para isso. Né, se ele não também estiver acompanhando essa mudança. Né? Então, há esse gargalo, mas acredito que agora, para o segundo semestre, né, apesar de estar engatilhado para começar dia 10, presencial ou não, né, as instituições privadas elas já estão com as suas regulamentações, com suas metodologias prontas para continuar esse trabalho aí EAD. Né? Aí tem um outro problema importante. Eu fiz até uns videozinhos, coloquei no meu canal lá no YouTube, sobre o mundo pós-Covid. Uma das consequências de uma crise desse tipo, uma pandemia ou toda a grande crise mundial, o que acontece? O dinheiro, ele é o oxigênio do sistema capitalista. E todo organismo, quando está em perigo, se sente ameaçado, ele se protege. Então, quando o corpo humano está sofrendo algum perigo, automaticamente a maior parte do oxigênio vai para cima, vai para o cérebro. Né? Vamos proteger o cérebro, porque o cérebro é o órgão mais importante. É o cérebro, coração, pulmão. Quando a pessoa se perde numa montanha, por exemplo, congela logo os membros. Por quê? Porque fica menos sangue nos membros. O sangue flui para os órgãos mais importantes. Como é que funciona o sistema capitalista? O dinheiro flui para o sistema financeiro, para os grandes bancos, para as grandes corporações e para as grandes economias. Essa crise está gerando isso. Então, com a crise, naturalmente, o dinheiro ele corre para os países mais desenvolvidos, para os países mais ricos, e dentro de países que não são desenvolvidos, como é o caso do Brasil, ele correu para as corporações financeiras. Isso é natural do sistema. O que o governo fez aqui no Brasil? Pegou alguns bilhões de reais e disse, esse dinheiro aqui é para as pequenas empresas, para ajudar as empresas. Nós vamos emprestar esse dinheiro para as empresas. E repassou esse dinheiro via BNDES para as grandes instituições financeiras, que criaram todo tipo de dificuldade para que pessoa física e pequena empresa tivesse acesso ao dinheiro. Esse dinheiro fica onde? Circulando no mercado financeiro. Ou seja, está protegido. As partes periféricas ali, os dedos, né, que são os indivíduos, as pequenas empresas, vão morrer congelados. Isso é uma consequência da pandemia,
Tá? Então, países que têm uma política econômica mais direcionada, né, pelo governo, no sentido de gerar desenvolvimento, como é o caso da China, onde é mais fácil ainda, porque o governo tem poder total, né, é uma ditadura. Então, eles criam mecanismos para que esse recurso, de fato, chegue na ponta, chegue nas pessoas, chegue nas empresas, estimule o consumo e a economia funcione e ganhe dinamismo. A China já voltou a crescer. A China vai fechar o ano de 2020 com crescimento, ao contrário da maior parte do mundo. Alguns países, os Estados Unidos, a economia já, apesar dos Estados Unidos não terem conseguido controlar a pandemia, estão numa situação muito parecida com o Brasil, mas a economia já dá sinais de recuperação. No Brasil, a nossa perspectiva é de recessão 2020 e 2021. Começar a recuperar só a partir de 2022. Por quê? Porque o dinheiro vai ficar retido no sistema financeiro. O capitalismo está se protegendo. Isso vai gerar uma série de dificuldades, inclusive para o sistema de educação privado. Então, a gente tem uma evasão que não é só da dificuldade com a metodologia, é falta de dinheiro do aluno para poder pagar a mensalidade. Para pagar a mensalidade, exatamente. Evasão, a gente já tem inadimplência alta nas instituições privadas. Aqui no Brasil, a inadimplência é média. Isso, sem haver crise, já é 30%. Agora deve ter crescido bastante, então vai crescer inadimplência, vai crescer evasão também, porque muita gente não vai poder pagar, vai sair do sistema, tá? Além da dificuldade com a ferramenta. Agora, uma outra coisa que o Léo perguntou é a parcela da população que não tem acesso. Não existe uma preocupação, a gente já falou aqui várias vezes, você não tem uma política de educação e você não tem uma política social no sentido de reduzir a desigualdade. Esse não é um item da pauta de gestão do governo atual. Isso está bem claro desde o início. Tá? Nós não temos política social, porque política social é uma atitude ideológica de um governo que nós afastamos. Ou seja, de um governo socialista. Igualdade social é coisa de socialista. Então, nós não vamos buscar reduzir desigualdade. Isso está bem claro. Como você não busca reduzir desigualdade, você não dá oportunidades de acesso à educação, de acesso à saúde, de acesso à segurança pública. Então, eu não sou otimista, eu não vejo que a gente vá ter aqui no Brasil uma política de melhoria de acesso à educação e melhoria efetiva de qualidade dessa educação. O que a gente vai ter as pessoas que têm mais recursos vão continuar tendo acesso, as instituições elas vão oferecer metodologias novas, elas vão evoluir na melhoria da qualidade da prestação de serviço, que por enquanto não é a ideal. A gente está trocando as rodas do carro em movimento. Tá? Isso é uma coisa que vai melhorar com o tempo, em alguns casos vai melhorar mais rapidamente, e a parcela da população que tem mais recursos vai conseguir se beneficiar desse processo, inclusive aproveitando as vantagens que o ensino à distância pode oferecer. Aquela parcela que não tem recurso, que não tem acesso às ferramentas, infelizmente, eu não vejo grandes possibilidades de melhoria da situação deles. É muito preocupante, muito preocupante. Exatamente. Na verdade, é um comentário que tem a se fazer, né? Voltando lá o que o Léo falou, é uma situação que ficou muito visível, né? Durante todo esse processo da pandemia, é que não só em relação à educação, mas nada teve um planejamento, né? Tudo foi sendo feito assim, o carro andando e trocando as rodas, entendeu? Então as coisas elas foram sendo jogadas meio que, vamos ver se vai dar certo, se der certo deu, se não der, o que não dá certo a gente vai aprimorando, né? Não tem nada a ver aqui com a nossa temática, mas o auxílio emergencial, essa questão do auxílio emergencial ficou muito claro no início, as pessoas se aglomerando nas agências, né? Em frente, por causa do dinheiro, então acabou gerando um ponto de contaminação muito maior, muitas pessoas se contaminaram ali naquilo, e depois, com o tempo, claro, isso foi sendo aprimorado, isso foi sendo modificado, e eu creio que com a educação está sendo a mesma coisa. Então, nada está sendo muito planejado. O MEC
liberou essas diretrizes, né, sob muita pressão, diga-se de passagem, porque a pressão está sendo grande para voltar às aulas, e eles liberaram essas diretrizes meio que, né, vamos ver o que é que vai dar, né, vamos liberar, vamos dar uma perspectiva aí de volta, vamos ver o que é que vai acontecer, se der certo, parabéns para a gente, se não der, a gente vê o que a gente faz. Então, a impressão que fica é exatamente essa. E dentro das próprias instituições do governo, não existe um entendimento, né? O MEC e a CAPES, por exemplo, falam coisas totalmente diferentes. Então, a CAPES já bateu o martelo que a aula é EAD até 31 de dezembro de 2020. Aí, na semana seguinte, o MEC vem e libera uma diretriz para volta às aulas. Então, as próprias instituições não estão se entendendo, isso gera uma confusão na cabeça dos alunos, na cabeça dos gestores de escola, dos pedagogos, de todo mundo, né? E no final das contas, ninguém se entende, como o Marco Antônio falou, a perspectiva que não é boa continua não sendo boa, né? Até piora de certo modo, porque a possibilidade de as escolas, as instituições de ensino de uma maneira geral, elas se tornarem um ponto de contaminação é muito alta. Isso considerando o atual histórico do que vem acontecendo aqui na nossa cidade, pelo menos, tudo foi ao contrário. Eu estava comentando com a minha esposa esses dias que nos países da Europa, por exemplo, eles fizeram o caminho inverso. Então, eles liberaram praias, praças, eles foram liberando dos mais abertos aos mais fechados. Aqui não, de cara já começou shopping logo, né? Libera o shopping. Abre shopping para todo mundo, abre academia. Então, tudo está sendo feito o inverso. Então, a possibilidade ainda temos que considerar uma outra situação. A possibilidade de uma segunda onda de contágio, né, de uma nova onda de contágio, principalmente aqui na nossa região, que apesar da tendência de queda, e isso gera uma falsa sensação de segurança na população, de achar que... Pode acontecer em dezembro, né? Me corrija se eu estiver errado, pô. Na época Exatamente. da chuva, né? Exatamente. Então, considerando o cenário atual, a possibilidade de nós termos uma nova onda de contágio ali em setembro, outubro, é altíssima. Então, uma nova quarentena, aí as instituições fecham de novo, já estavam abertas, tendo aula, fecha todo mundo de novo, volta para o EAD, depois... Então, isso aí, assim, a perspectiva realmente, eu vou corroborar o que o Marco falou, não é boa, né? E vai continuar não sendo boa realmente. Não somos exemplo para o mundo. Tirando que o nosso pico de contaminação é uma incógnita, né? A gente não sabe quanto que vai chegar o nosso pico, porque esse pico continua crescendo a todo momento, né? Nesse momento, o exemplo está lá com o Léo, né? Olha, como eu falei aqui para os meninos, né, professor, a Argentina ela não tem o dinheiro para pagar o teste rápido. Mas o que ela fez? Vou isolar todo mundo. Eu vou isolar todo mundo. Isolou e todo mundo cumpriu. Agora que está voltando, aqui ó, em Rosário, onde eu estou, estamos na fase 5, onde já é permitido a academia, né, um bar 50%. Nenhum desrespeitou a lei até o momento. Em Buenos Aires, que a coisa está pegando lá, a contaminação está muito alta, né? E o governo estão brigando, as empresas lá já estão brigando para liberarem, mesmo com contaminação alta, né? Mas é assim, é a questão da cultura, como eu falei da última vez, é a cultura. O cara sabe que é um vírus perigoso, é letal, tá? Eu não vou me arriscar. Eu vou ficar em casa, guardadinho, tranquilo. Só vou sair para comprar o essencial. É a questão da cultura, é a mentalidade da pessoa. Mas você vê aí, Paraupebas. Eu já morei em Paraupebas. O cara fala lockdown. Dura 3 dias. Isso não é um lockdown. Isso é um feriado. Não, o lockdown aqui foi as pessoas no mercado comprando a cerveja à torta e à direita, né, para estocar em casa, porque iam passar 3 dias em casa fazendo churrasco. Esse foi o lockdown da nossa cidade aqui, né? E aí, ainda temos um senhor que se diz presidente da República, que fala que é uma gripezinha, que é para todo mundo ir para a rua,
que a economia está parando, está ignorando a ciência, que ele ainda se acha médico ainda, aí fica complicado o negócio. Aí a pessoa vê isso, pô, se o presidente está falando que é para sair, vamos sair, pô. Enquanto o nosso aqui na Argentina fala para nos guardar, ficar tranquilo que isso vai passar. E a população segue a linha de pensamento. Aí é a questão da liderança nesse caso, né? Então, eu digo, o Brasil não está sendo exemplo. Dá uma tristeza quando entra aquele cara, o Márcio Gomes, do Jornal Nacional, vamos fazer o gráfico comparativo. Aí, meu amigo, dá uma tristeza, olha, tal, do Brasil é assim, França é isso, aí quebrou todo mundo. Aí eu falei, quando isso vai acabar? Quando isso acaba? Como é que está a nossa pauta aí, Pedro? Bom, nós já estamos em 1h05 de live, né? Nossa discussão aqui está rendendo, né? Rendendo bem. Está quente. Está quente, né? Tá. Nós estamos indo, e assim, passando agora para uma parte mais comercial da coisa, eu queria saber do Kaique, né, que é o nosso representante aí, o representante comercial da Fomos Educação, de que forma as editoras elas estão se preparando, né, para esse novo cenário. Educação EAD, ela veio para ficar, isso aí é indiscutível, né? Acho que qualquer pessoa que entre nessa seara aí, nesse assunto, vai concordar que a educação EAD, claro, já vinha sendo praticada há um tempo e veio para ficar. De que forma as editoras, principalmente isso voltado agora à educação básica, né, ensino médio, ensino fundamental também, elas estão se preparando para isso, para esse novo cenário? Que alternativas estão sendo pensadas para isso, né? E de que forma? Qual é o futuro das editoras? O que elas vão fazer para o futuro aí em relação a isso? Bom, eu posso falar pela que eu trabalho, né? Na concorrência, assim, eu não sei muito, sei pouca coisa, mas como estão se preparando se baseando muito na plataforma, né? Nas plataformas educacionais, estão aprimorando mais ainda com treinamento para professores, treinamento para a parte de gestão escolar, treinamento até para os pais, e acompanhamento psicológico também, porque pós-pandemia, durante esse período, a gente não sabe como é que o aluno vai voltar para a escola, como é que aquela criança vai chegar na escola, se ela vai chegar depressiva, se ela vai chegar agressiva, ninguém sabe o que aquela criança fez durante 4, 5, a gente está indo para 5 meses. 5 meses durante a vida dela aí, no Covid, né, na pandemia, a gente não sabe. Então, as editoras, a que eu trabalho no caso, tá se fortificando na plataforma, como eu falei, nos treinamentos e na assessoria pedagógica. Professor está precisando? Liga para a gente consegue fazer um treinamento ao vivo, vamos sentar agora, treinamento com toda a parte pedagógica, por vídeo, então a gente está ficando bem forte na parte de plataforma, tanto é que a nossa plataforma da editora que eu trabalho foi eleita a melhor do Brasil, né? De 4 alunos, 1 usa a Plural, que é a plataforma Plural, saiu na revista Veja, não sei se vocês viram, né? Que foi eleita a melhor do Brasil, tem mais de 1.300.000 alunos usando a plataforma Plural, de tantos recursos e ferramentas que a gente já tem aí, né? Falo pela Somos, não pelas outras. E as outras também devem estar se fortificando aí. Hoje a gente no mercado, a gente tem que ficar bem forte nessa parte de plataforma, EAD, porque presencial a gente ainda está uma incógnita, né? A gente consegue botar o material na escola, vender o material, como eu sou consultor, vendedor no caso, a gente consegue vender o material, mas a gente não sabe quando a gente vai conseguir usar esse material, dar aquele treinamento presencial para o professor, para a escola, a gente não sabe, então a gente tem que ficar bem mais fortificado na plataforma mesmo. Essa questão do material didático online, né, na verdade não, sim, eu quero dizer o que não é de papel, né, na verdade, sim, digital, essa é a palavra. Sim, digital. Isso já vem sendo talvez o Marco ele possa até opinar em relação a isso, né, como PhD em desenvolvimento sustentável, isso já vem sendo uma discussão
né, desde a época que eu era do ensino médio. Quando eu estudava no ensino médio, eu lembro que a editora que produzia lá os livros lá da escola que eu estudava, já existia essa promessa: olha, no próximo semestre nós já vamos ter material digital que vai ser acessado pela internet, nós não vamos Começou pelo CD, né? Livro físico, devido a essa questão da sustentabilidade, né? Na época eu não sabia nem o que era, né? Não sabia nem o que eles estavam falando em relação a isso, mas para mim é sempre isso, a questão da derrubada das árvores para a produção do papel, e politicamente correto, a sustentabilidade, tudo. Então isso talvez acelere, o Marco até falou sobre isso, né? Alguns processos eles já existiam, eles vão ser acelerados, e eu creio, né, não sei, talvez essa vá ser uma perspectiva para o futuro, né, do material. O Covid só acelerou, né? O Covid acelerou aí esse processo, porque daqui a, digamos assim, 10, 11 anos no máximo, a gente já ia trabalhar mais digital do que presencial. Isso é fato. Isso é um fato. Daqui a 10 anos. Então, o Covid antecipou aí, empurrou tudo, travou o planejamento. 10 anos. Antecipou uns 10 anos aí, no mínimo. Eu lembrei, até de uma matéria esses dias, que o Covid ele catalisou, né, a chegada da era digital. Hoje nós estamos vivendo uma nova era, né, a era do digital, de fato. Olha só, Pedro, eu lembrei, eu assisti um debate com a participação da Luísa Trajano, do Magazine Luiza, que é uma plataforma virtual muito forte. Ela disse que hoje mais de 50% das vendas da rede é no meio digital, e não mais no meio físico. E ela falou uma coisa interessante, ela disse que o digital não é computador, não é ferramenta, é um meio de vida, é uma cultura. E o EAD, eu vejo da mesma forma. A gente associa muito o EAD com a questão da tecnologia da informação, do computador. O Instituto Universal Brasileiro já praticava o ensino à distância desde a década de 1940 aqui no Brasil, sem computador. Ninguém nem sonhava ainda com a internet, com as ferramentas que a gente tem. E a questão da sustentabilidade também é um meio de vida, é uma cultura, é uma mudança de paradigma, que talvez a gente não tenha segurança para falar isso, né? Tudo está acontecendo de uma forma muito, muito rápida, né? Agora com a pandemia, mas talvez a pandemia ela seja um catalisador dessa mudança de paradigma. Agora, eu gosto sempre de lembrar que no início do ano, no Fórum Econômico Mundial, o tema foi a questão ambiental, com foco na mudança climática, mas o pano de fundo, questão ambiental, né? Tanto que o presidente do Brasil não participou, mandou só o ministro do Meio Ambiente, que eu comparo com os ministros que a gente tem da Saúde e da Educação, né, que são pessoas que estão aí para desconstruir aquilo que existe, mas que não tem nenhuma proposta para construir nada. Tá? O Brasil, então, ele ficou assim, meio que fora da discussão. Quem estava lá participando era o Luciano Huck e tinha mais um outro pré-candidato a presidente que também estava bem ativo nesse fórum. A grande estrela do fórum foi a Greta, aquela menina da Suécia, lá que virou superstar global da sustentabilidade. Agora, por quê? Porque as grandes corporações e os governos dos principais países já entenderam que a sustentabilidade não é uma questão meramente ambiental, é uma questão também econômica. Tá? E que não existe possibilidade de sucesso econômico no futuro se a gente não desenvolver modos de produção e consumo mais sustentáveis. Isso é uma realidade que essas corporações já perceberam antes da pandemia. Agora a gente tem uma pandemia global, né, que causa também, além da questão sanitária, um problema econômico grave, né, uma recessão enorme. Dizem que depois da grande recessão lá da década de 30 não teve nada igual o que está acontecendo agora. E com estudos mostrando a possibilidade de novas pandemias geradas a partir do mesmo problema, que é o problema ambiental. Se a gente for analisar as últimas grandes pandemias, por exemplo, a AIDS veio da onde? Da África, de animais silvestres. Essas grandes pandemias
de vírus, síndromes respiratórias que vieram antes da atual, também todas Todas elas de origem em animais silvestres. Migrando para animais domésticos e chegando no homem. E alguns estudos apontam um risco muito grande da próxima grande pandemia global surgir na Amazônia, em função da aceleração do desmatamento e desse avanço sobre a fauna e a flora, sobre os recursos naturais. Então, eu vejo que o enfrentamento da desigualdade social, para você reduzir a vulnerabilidade de grande parte da população mundial e as questões ambientais, o enfrentamento das questões ambientais, são duas questões indispensáveis para a gente combater a possibilidade de novas grandes pandemias. Se a gente não resolver essas questões sanitárias, essas questões de desigualdade social e também a questão ambiental, né, de você reduzir o avanço sobre os recursos naturais e você tentar reduzir as possibilidades de migração dessas zoonoses para os seres humanos, se a gente não fizer isso, a gente corre o risco de, em menos de 10 anos, ter outra pandemia igual ou pior que essa, igual a essa que a gente está enfrentando agora. Exato. Eu sempre costumo dizer que o comportamento, né, social, ele nos aproxima e nos afasta de determinadas doenças, né? Vamos botar, por exemplo, aí a febre amarela, por exemplo, sempre existiu, né? A febre amarela sempre existiu na natureza, contanto com a ação do homem, ela começou a migrar, né? Para mais, aí abriu mais um leque aí do seu hospedeiro, que somos agora nós, seres humanos. Então, eu sempre costumo dizer isso, que a atividade social, né, atividades antropológicas, né, elas nos aproximam cada vez mais a esses riscos, né? Esses vírus sempre existiram, né? Estão na natureza aí há milhares de anos, ali percorrendo dentro dos animais silvestres, e agora, por exemplo, ampliou, né? Veio ampliar mais um hospedeiro, que somos nós agora, seres humanos, né? Por exemplo, com o exemplo da H1N1, por exemplo, né? Onde um vírus que atacava aves e outro que de suíno se encontraram no mesmo hospedeiro, que foi um homem, né? Um ser humano. E daí surgiu a H1N1 lá ainda nos Estados Unidos. Então, a própria atividade, né, antropológica, ela vai nos aproximar cada vez mais e mais de determinadas doenças, e como disse o professor Marcos, né, nós estamos aí à beira de mais uma nova pandemia. Talvez nem termine essa e já comece outra. Né? E aí entra uma nova perspectiva, né, Fernando? Exatamente. Saindo um pouco da educação e voltando, mas dentro da mesma coisa do que o Marco falou, a perspectiva para o futuro também não é boa. Não é boa, né? Então, assim, o que está acontecendo são cada vez maior desmatamento, o homem entra cada vez mais no espaço silvestre, né? Na área de circulação desses vírus, esses vírus natural desses vírus e etc. Exatamente. Os vírus, eles têm uma capacidade de adaptação muito alta. Então, exatamente. Eles entram no corpo, no organismo, eles começam a se adaptar a toda a dinâmica que ocorre dentro do organismo humano, e aí, bingo, né? Temos um novo vírus. Exatamente, hoje mesmo, né? Então, lá na página, e uma mulher na Mongólia hoje morreu de peste bubônica, porque ingeriu né? contaminado de E marmota. está começando uma epidemia de peste bubônica lá na Mongólia. Exatamente. Né? E no Congo, se eu não foi em Gana, ou em Congo, que teve já o ebola, né? Voltou de ebola, né? Exatamente. Né? Então, nós temos vários focos, né, de doenças emergentes, né, surgindo pelo mundo. Né? Isso unicamente. E a China encontrou uma outra, né, Fernando? Exatamente. Tem outro vírus, né, de suíno que pode também. E é mais letal que o corona, né? Potencial pandêmico. Né? Então, assim. E voltando mais para as tecnologias, acredito que essas tecnologias que hoje nós estamos utilizando para a educação à distância, elas chegaram para ficar,
né? As instituições, elas começam a se preparar, elas já estão preparadas, né? Agora, para o segundo semestre, elas vêm muito mais estruturadas, as próprias plataformas, né, que estão oferecendo esses serviços estão se modificando. A Microsoft já anunciou 10 novas atualizações para o Microsoft Teams, né, para dinamizar a transmissão, né, dos vídeos e as suas ferramentas também, né, para esse novo período, né, que nós estamos vivendo nesse momento. Eu já venho acompanhando a turma da Estácio, a Estácio já está ampliando a questão da base geográfica, ela já está fechando com professores parceiros de Portugal para ministrarem aulas EAD para determinados alguns cursos. Ele já começa, já deu o start, né? Já tinha, agora já foi. Uma das vantagens, né, desse EAD é essa globalização no ensino, por exemplo. Você pode muito bem contratar um professor lá na Austrália, né? Olha, vai ter um curso aí de 7 dias, né, com o professor X numa determinada área, e você ter essa educação EAD, né, sem problema nenhum, como uma aula optativa e etc. Né? Então, essa possibilidade, ela já existe, né? Assim como as ferramentas, elas vieram, né, que já existiam, mas agora estão sendo utilizadas com uma maior frequência, né? Vieram para ficar, assim como também o vírus também veio para ficar, ele vai ficar aí rodando na nossa população, né, na população mundial por muito tempo, até que se tenha uma vacina, né, contra esse vírus. Uma questão também que eu principalmente observei muito foi o excesso de acesso, né, dos provedores de internet, né? Por exemplo, aqui em Paraupebas, né, teve dias aqui que a gente não conseguia acesso porque tinha muita gente na rede, né? Então, os provedores, eles não estavam preparados, né, para esse boom, né, nos acessos aí, por causa das instituições, principalmente instituições privadas, né, com essas aulas EAD. Eu acredito também que para esse segundo semestre também essas empresas estarão ampliando a sua malha aí de conexão para atender, né, de uma melhor forma possível os seus clientes, né? Com certeza. Meus amigos, nós já temos aí considerações finais. Desde já eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês na live hoje. Com certeza foi muito, muito enriquecedora, né? Foi muito boa. Infelizmente, acho que todos nós concordamos que a perspectiva ainda não é das melhores em relação ao sistema de educação à distância, mas, como bons brasileiros, não desistimos nunca. O brasileiro não desiste nunca, né? Não desiste nunca, aquela famosa frase. Vamos esperar que dias melhores venham, e que a educação EAD, de fato, repito, é uma ferramenta que veio para ficar, ela se consolide cada vez mais, mas se consolide com qualidade, proporcionando um acesso igualitário a todos, para que todos tenham devido acesso, para que possam todos ter a mesma oportunidade de aprender. Então, é o meu comentário final. Gostaria de agradecer ao Marco Antônio, Kaique, Fernando, Léo, muito obrigado. Né? Certamente essa iniciativa aí surgiu a partir de uma live que nós fizemos, nós três, Fernando e Léo. Eu fiz aí uma proposta da gente mudar, trazer... Vamos aprimorar, vamos fazer outros temas aí. Trouxe o Marco Antônio, que é, sem dúvida, aí, um cara muito inteligente, sabe muito, tem muito a colaborar, né? Colaborou e muito com todos os comentários aí. Excepcional. Kaique também, que é um excelente profissional aí, um representante comercial muito competente da Fomos Educação, que também é uma empresa, né, de grande porte, uma empresa muito boa, sempre oferece produtos de qualidade em todas as escolas que entra. E eu agradeço muito a vocês.
vocês. Deixo aberto aí aos comentários finais e considerações finais de vocês. E muito obrigado. Bom, eu quero agradecer o convite, Pedro. Achei uma discussão fantástica, muito boa, enriquecedora. Eu estou aprendendo ainda a conviver com esse universo do ensino à distância. Eu falei aqui no começo que eu sou um homem do século XX, né? Então, ainda tinha assim, alguns preconceitos em relação a essas ferramentas e metodologias de ensino, mas a minha visão hoje é totalmente diferente. Eu acho que o ensino à distância tem um potencial fantástico. Tá? Eu acho que se nós tivermos políticas realmente inclusivas no Brasil e no estado do Pará, a gente vai conseguir avançar muito, tá, no campo da educação e no campo da inclusão também, da inclusão social, melhorar a qualidade de vida da população. A gente está hoje tendo uma discussão aqui, né, com pessoas em Belém, Parauapebas e Rosário, na Argentina. Se não tivesse uma ferramenta virtual capaz de possibilitar isso, essa discussão não aconteceria. E pessoas de qualquer lugar do mundo podem participar, né? Têm acesso a esse tipo de discussão. Então, da mesma forma, o ensino à distância ele também gera esse tipo de oportunidade. Eu acho que ele pode avançar bastante agora. Tem que ter planejamento. Nessa migração que eu fiz na instituição privada, funcionou, nós tivemos uma evasão baixíssima e os professores conseguiram migrar rapidamente, né, de dinossauro para ave. Por quê? Porque houve planejamento bem feito e bem implementado. Houveram, logicamente, dificuldades, os professores tiveram dificuldades, os alunos tiveram dificuldades, mas nós conseguimos concluir o trabalho, como eu falei, com uma evasão muito pequena e, o mais importante, com muito poucas queixas. Porque é natural que o aluno sinta. Você tem uma diferença de custo do ensino presencial, custo que eu falo de preço do ensino presencial para o ensino à distância. Então, geralmente, você paga um valor bem menor, às vezes até 20% da mensalidade de um ensino presencial no ensino à distância. E a instituição, ela não reduziu o valor da mensalidade e teve pouquíssimas reclamações. Quer dizer, houve uma satisfação com a qualidade do material que foi oferecido. A tendência agora é avançar e evoluir mais ainda. Lógico que a gente torce para que o ensino presencial volte, aquela questão do olho no olho, da interação, do feedback imediato e do compartilhamento de conhecimento é essencial. É uma coisa assim que na educação não pode faltar. É claro que você tem possibilidade de fazer isso também por meio virtual, mas é mais limitado. Tá? Agora, que o ensino à distância vai crescer, vai se consolidar e realmente veio para ficar, isso é fato. É uma das coisas positivas, né, que essa situação extraordinária que a gente está vivendo nos trouxe. Então, queria agradecer a galera, Fernando, Léo, Kaique, foi um prazer enorme conhecer vocês e eu espero que a gente continue se encontrando aqui, participando de novas discussões. Sim, vamos marcar uma próxima. Eu gostaria de agradecer também, né, mais uma vez aqui, né, e o Léo, Pedro, o professor Marco Antônio também, espetacular, Kaique também, né, então eu acredito também que as plataformas, o ensino à distância também veio para ficar, né, são coisas que estavam no planejamento, às vezes, de muita instituição, né, para daqui a 5, 6, 7 anos, e que vieram em menos de 5 meses. Né? Essas instituições tiveram que se adaptar, né? O corpo docente teve que se adaptar a isso. Né? Claro, surgiram as primeiras dificuldades, etc., né? Mas eu concordo com o professor Marcos também, nós tivemos êxito aqui em Parauapebas, né? Na conclusão do semestre, né? Nós tivemos também uma evasão muito pequena, tá? E teve aquela dificuldade, né, a resistência dos discentes à nova metodologia, né? Sim. Mas a maioria se adequou, né? Teve que como o professor diz aí, né, se evoluir de dinossauro para ave, né, para poder sobreviver dentro desse meio, assim como os professores também. Acho que aquele professor que não conseguiu, nesse momento, ele deve estar fora do mercado, né? E para nós que somos
docentes de instituições privadas, nós não podemos ficar fora do mercado, né? Um semestre fora do mercado é muita coisa, né? Um semestre fora de uma instituição é muita coisa, né? Então a gente tem que estar sempre se reinventando, sempre se atualizando, né? Procurando novas possibilidades, né? Procurando dinamizar, né? Esse aprendizado à distância, né? A gente precisa dinamizar, porque você precisa manter aquele seu estudante, né? Você precisa manter a atenção daquela turma, né? Então isso é um desafio, né? É um desafio muito grande aí, né? Então, mais uma vez, agradeço ao convite, né? E vamos marcar mais uma próxima, né? Mais uma oportunidade. Também queria agradecer o convite. Antes de tu continuar, o Marco Antônio, para quem está nos assistindo, ele tem um canal no YouTube, né? Professor Marco Antônio Lima. Quem quiser seguir lá, se inscrever no canal dele, tem conteúdos muito relevantes, muito interessantes, para quem quiser assistir lá, viu? Então, recomendo. Tem 3 semanas de existência, está começando, né? Mas é interessante que o pessoal entra lá, curte e se inscreva. Eu preciso de 100 inscrições para conseguir, pelo menos, ter uma URL e divulgar. Bacana. Vamos contribuir para isso, né, professor? Vamos escrever lá. Agradecer, né, ao convite do Pedro e agradecer aos demais, né, o Léo, Fernando, ao professor aí, que foi um aprendizado, assim, magnífico aí, eu acho que para todos nós, né, com as ideias e com as opiniões que ele tem, também com os ensinamentos que ele deu aqui para a gente, e espero que nesse nosso novo normal, né, a gente continue se reinventando, saindo fora da caixa, porque a partir de agora é isso, a gente vai ter que sair fora da caixa todos os dias, porque senão a gente não caminha e quem está vindo aí passa na nossa frente. Quero agradecer ao professor Marco, ao Pedro, ao Kaique, ao Fernando, meu amigo de longa data aí, trabalhamos juntos. Mais uma live, mais um debate. Léo, que inclusive foi meu professor, né? Pedro foi meu aluno no ensino médio. E assim, que essa crise gerada pela pandemia, que ela traga mudanças significativas, positivas, que permita dar passos largos, um aprimoramento do nosso sistema educacional, com a chegada do EAD aí, que venha para consolidar e, claro, gerar uma educação de qualidade, porque quando a gente tem uma boa educação, a gente consegue acabar com essas desigualdades aí. Quanto mais a gente fornece conhecimento para as pessoas, fica muito melhor, até mesmo quem ganha isso é o país inteiro, né? Então, quero agradecer a todos pela presença aí. Pô, Pedro, valeu, foi bom demais, gostei muito. Vamos marcar um próximo tema aí, quem sabe até incluir como aula aí, um debate, fidelizar com o aluno aí, essa parte aí, e debater mais temas. Gostei demais. Beleza. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos pela participação, né? Aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo, tá? Tem a nossa página lá do Instagram. Esse aqui é o nosso canal, né? A Webinários da Scientific Work. Lá no Instagram nós temos a Work Scientific, né? Que é a nossa página. A gente frequentemente divulga os conteúdos científicos. Nós fazemos alguns debates por lá também. Inclusive, breve, nós estamos preparando um material sobre zoonoses, né? Justamente sobre um dos temas que nós abordamos aqui, de que forma essas zoonoses elas podem, digamos que até mudar o futuro do mundo, né? Como está sendo o caso do coronavírus, que não deixa de ser uma zoonose também. E nós frequentemente publicamos vários tipos de materiais relacionados a doenças infecciosas e outros temas também, mas o nosso foco maior é esse. Então, quem estiver nos assistindo pode seguir lá, que não vai se arrepender, o conteúdo de qualidade, tá bom? Muito obrigado a todos pela participação, mas até uma próxima vez, pessoal. Muito obrigado, uma boa noite.
Obrigado, Pedro. Tchau, gente. Um abraço. Tchau. Abraço. Tchau.